E pegando essa parte da agilidade, né? Antes até um pouco de você acrescentar essa parte, que você falou do evento, né, da Olimpíada de História, em seguida você trabalhou com assessoria, né? Logo que se formou e saiu da Unicamp também. Como é que foi esse lance de adaptação da agilidade entrando em assessoria? Você manteve aquele nível de agilidade que você estava tendo até então? Você reduziu o ritmo, aumentou? Como é que foi? E também conta como é que vai trabalhar numa assessoria de imprensa e cobrir um evento como a Expo Flora, também um evento, de certa forma, até bem popular aqui, né, na nossa região. Com certeza. Olha, eu mantive sim essa questão da agilidade, porque em assessoria a gente. Primeiro a gente colhe informações com o cliente, né? Então, ou se a pessoa quer anunciar um novo produto, um novo serviço, enfim, a gente colhe aquela informação com o cliente, monta um briefing daquilo, para na sequência a gente conseguir escrever um release. Então, até isso sobre como escrever um release, né? Foi muito bacana porque eu tive a oportunidade de aprender isso ali, na Uhum. prática. Tinha alguns conhecimentos que vieram da faculdade, né, que eram muito falados ali, mas foi muito interessante aprender mais uma vez com pessoas experientes como redigir aquilo, né? Como montar aquela estrutura que é também muito única. Uhum. Então, as coisas eram feitas também num prazo ali razoavelmente rápido, né? Porque a gente colhia essas informações, montava aquele release, tinha que passar para o cliente poder aprovar, então ele lia, às vezes se precisava fazer alguma alteração, né? Enfim. E logo na sequência a gente tinha que começar a ligar, né, para os portais de notícia, para os jornalistas, para poder oferecer aquela pauta, né? Tornar ela interessante. Então, eu considero sempre que é uma maneira de estar do outro lado da bancada, né? Porque eu já tinha trabalhado ali, por exemplo, como repórter, Uhum. né, na RTV. E aí eu recebia as pautas, né, os releases, vai, entre aspas. Eu olhava, poxa, legal, isso aqui é interessante, eu vou. E agora eu tava na assessoria de imprensa, eu tava naquele papel de, olha, agora eu tenho que escrever um conteúdo e oferecer ele para um outro jornalista que seja interessante, porque ele não vai querer dar visibilidade para aquela pauta se ela não tiver algum ponto de interesse aí social, né? Uhum. Então é uma maneira legal também da gente exercitar ainda mais, aguçar ainda mais esse nosso olhar de jornalista, né? Não só aquilo que eu considero interessante, mas o que o outro também vai considerar interessante, né? Então, eu lembro que a Expo Flora, por exemplo, ele já é um evento muito forte, né? Ele tem anos assim de existência, já tem um público que conhece, que frequenta praticamente todo ano, né? Mas o desafio era o que a gente tem de novo esse ano? Uhum. Como é que a gente vai chamar a atenção da mídia agora? O que a gente vai mostrar de novidade que vai ter no evento desse ano para chamar ainda mais gente para poder assistir, né? Na verdade, para poder participar, estar ali presencialmente. Então, eu lembro que uma outra área que eu exercitava muito também era observar o que poderia sair de novo ali, de uma pauta nova. Então, é também um trabalho de pesquisa, né? Na verdade, você conhecer muito sobre o evento, as pessoas Estariam presentes que ali. estarão presentes, que fazem esse evento, né? Para conseguir extrair essa informação e a partir daí montar. Porque não era, no caso da Expo Flora, não era um release só que a gente fazia, né? Uhum. Eram vários releases, porque o evento dura praticamente um mês, final de semana, né? Sempre de sexta, sábado e domingo. Então eram vários releases que a gente ia soltando e muitas novidades ao mesmo tempo. E até a dona ali da assessoria de imprensa, né? Ela muito conhecimento realmente ali da Expo Flora em si. Então ela já sabia ali também que a gente podia puxar de ponto de interesse, né? Então, realmente, eu aprendi muitas coisas com ela também nesse sentido. E era uma área muito bacana. Eu lembro, por exemplo, que no ano em que eu participei, né, que foi em 2017, que eu trabalhei nessa assessoria aí com a Expo Flora, eu lembro que a gente fez um release, por exemplo, sobre as pétalas, porque tem um momento na Expo Flora, quem conhece vai lembrar que é um momento ali que tem a chuva de pétalas. Então, todo final de tarde no evento tem essa chuva de pétalas, que é um momento do pessoal realmente comemorar estar ali. Tem algumas lendas que dizem, por exemplo, que quem pega uma das pétalas pode fazer um pedido. Enfim, é um momento, é uma tradição que tem ali dentro desse evento, né? E aí eu lembro que a gente fez um release, por exemplo, falando sobre isso. E você sabe quantas pétalas que são utilizadas nesse momento para jogar no público? Porque eles
O lugar onde eles escolhem para fazer isso é como se fosse um campo de futebol ali. Então, assim, na hora que vai, se eu não me engano, o horário que eles fazem isso é às 4h30 da tarde. Uhum. Então, o horário que tá chegando às 4h30, o pessoal já vai ficando todo mundo ali embaixo do local onde vão soltar essas pétalas, né? E vai ficando uma aglomeração de gente. E aí, a hora que começa, tem uma música que eles tocam, né? E as pétalas vão caindo. E realmente são muitas pétalas. E aí surgiu aí um release, né? Falando sobre isso. Você sabe quantas pétalas são jogadas ali e como elas são armazenadas, por exemplo, para esse momento? Então foi puxado ali, por exemplo, algo que sempre acontece, mas que pode gerar uma curiosidade e um interesse, porque é um momento marcante do evento, Uma sabe? informação diferente, né? Que provavelmente não teria sido, não Exatamente. esteve, não foi abordada até aquele momento, né? Exatamente. Então, para citar como exemplo, eu lembro disso, por exemplo, né? Esse momento aí das pétalas e esse release que foi elaborado aí para poder soltar. E eu queria só acrescentar que eu trabalhei aí na Expo Flora, né, nessa parte da assessoria, e a gente estava lá nos dias do evento em si, porque ia muita imprensa, né, muitos jornais, e aí a gente acompanhava o pessoal, eu quero gravar com tal pessoa do evento, eu quero gravar em tal local. E a gente acompanhava esse pessoal, ia com eles, Era uma espécie de apresentava. guia da imprensa, assim. Exatamente, exatamente. A gente estava ali com eles, né? Fazia toda essa ponte, o que também é muito bacana. E aí eu sempre lembro com muito carinho que depois de ter trabalhado na assessoria, né? Fui para a Cogna e eu tive a oportunidade de voltar para a Expo Flora, mas dessa vez como repórter, para poder gravar uma matéria lá de fato. E era uma reportagem em que eu ia falar para o pessoal que faz eventos, né? Pessoal voltado também para a área da comunicação, pessoal que faz eventos. E aí eu voltei lá dessa vez, mas como repórter, e foi muito bacana também, porque eu já tinha esse conhecimento dos bastidores, né? De como funcionava, e aí voltei lá como repórter, foi muito bacana. Trouxe muitas lembranças quando voltou. Nossa, muito, inclusive, não, foi Já conhecia todo maravilhoso, mundo. assim, Já já conhecia, conhecia o tava pessoal. organizado. Foi maravilhoso voltar ali e já sabia alguns pontos chaves que eu poderia puxar ali, né, para essa reportagem. Enfim, foi realmente um momento assim muito bacana mesmo na minha carreira. Legal.